E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo maravilhosamente bem na vida? Como é que estão as coisas? Como é que tá o preço da gasolina aumentou? Hein? Tá vendo guerra com o Putin, o mês de março, mês de janeiro, mês de fevereiro, dezembro. Nós vamos vivendo, né? Não é importante? Nós vamos vivendo na graça de Deus, né, na graça de Deus sempre. Ó, agradecendo a você aí, tá? Ó, por tudo, pelas curtidas, pelas visualizações. Ó, e agradecendo também a todos que têm ajudado, têm contribuído com o canal, ó, com o canal Paulo Dharma 1970, beleza? Canal Paulo Dharma 1970 com as contribuições, ó, muito obrigado. Desde já agradeço. E você que não ajudou ainda, se você se sentir, né, com seu coração aberto, se quiser ajudar, a gente deixa aqui o Pix aqui, ó, ajude o canal 988-290-767-91, ajude o canal, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Ó, canal Paulo Dharma 1970. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Hoje eu vou falar um pouquinho só, porque eu não acho gabaritado muito para dar pitaco nisso aqui não, mas a gente fala um pouquinho, né? Ó, esse clássico aqui, ó, do Kierkegaard, beleza? O Temor e Tremor, do Soren Kierkegaard. Ó, beleza, tá, entendeu? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Estamos aqui, já já a gente chega com o vídeo, beleza? Valeu! Seguinte, pessoas, assim, a vida realmente tem essas coisas, né? Eu geralmente tenho muitos materiais, muitos livros que eu deixo guardado, é, guardado por um bom tempo, vou dizer assim, um bom tempo guardado, esperando assim uma oportunidade, algo que me toque, que me faça pegar para lê-lo. É assim, às vezes tem livro que passa 10, 15 anos. Eu já levei 20 anos para ler um livro. E ele guardado, né, guardado ali, etc, etc. Esse Temor e Tremor do Soren Kierkegaard, eu nunca me achei gabaritado para ler. Eu arrumei esse livro há uns, sei lá, 10, 15 anos atrás. Dá para ver, ó. Ó. Esse material aqui, eu levei ele bastante tempo porque eu falo, cara, Kierkegaard, inventor do existencialismo, tudo aquilo que, né, que o Sartre e tantos outros pegaram lá, eu assim, eu ficava na dúvida, né? Poxa vida, como é que eu vou chegar, como é que eu vou me gabaritar para ler esse material, né? E essa oportunidade surgiu. Eu ando lendo algumas coisas aí, que depois inclusive vou transformar em resenhas de livros. Eu ando lendo algumas coisas e por conta dessas coisas, as referências foram tão boas que eu tirei isso aqui da estante e li sei lá, uma semana, 2 semanas no máximo, peguei para ler. É aqui o Kierkegaard, ele vai falar exatamente sobre o sacrifício de Abraão. O inventor do existencialismo, ele não acredita, ele não se considerava um filósofo. Ele era uma pessoa muito, né, religiosa. Ele era ligado a algumas igrejas luteranas lá do lugar onde ele nasceu. Ele tinha isso muito claro com ele, que ele tinha que o existencialismo para ele era tentar entender, colocar o ser humano diante de provas e buscar entender como o ser humano se vê diante de certas situações, né? Como um ser existente, como ele se vê, como ele se enxerga nesse universo, como ele se coloca como ser existente, como ele se propõe nesse mundo. Aí, né, tantos outros vieram porque inventado no século XIX a ideia do existencialismo. Ele não se considerava um filósofo, tá? Só para pontuar isso muito claro. Mas assim, um pregador, um homem de Deus. Assim, ele entrava em atrito com os protestantes, etc, com várias denominações aí de igrejas, etc. O que acontece? Ele se propõe aqui uma divagação. Não sei se você que está aí do outro lado
Se você ouviu falar no sacrifício de Abraão, quando Deus ele propõe a Abraão, propõe a Abraão que ele sacrifique o filho que ele teve com 100 anos de idade, com a Sara, sacrifica esse filho, que levou muito tempo. Deus tinha dito para ele que Abraão ia povoar o mundo e passou 50, 60, 70, 80, 90 e nada de ter filho. Mas ele sempre confiou. Ele sempre confiou na ideia de que se Deus falou que ele ia ter um filho, ele ia ter um filho. Entendeu? Passa por aí. Se Deus falou que ele ia ter um filho, ele ia ter um filho. Então ele confiou. É a ideia. E quando ele tem esse filho, foi uma festa, etc, etc, tal. Mas aí um dia Deus chega e diz para ele que é a hora dele. Ele tem que sacrificar esse filho. Ele quer esse sacrifício desse filho. Tá no Gênesis 22. Eu vou ler aqui, ó. Gênesis 22 é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. É essa parte aqui. Por coincidência, é do Velho Testamento. É do sacrifício de Abraão e do Jó. E também o do outro lá da baleia. Entendeu? Do menino que é engolido pela baleia, que agora esqueci o nome. Não vou lembrar o nome agora. O Jonatas. Isso, Jonatas. O Jonatas. São essas 3 histórias da Bíblia que eu mais gosto. São as 3 histórias que eu mais gosto. Aqui, ó. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso o Kierkegaard vai trabalhar bastante com esse silêncio do Abraão no texto. Né? Isso é extraordinário. Ele vai trabalhar bastante, ele vai destrinchar isso. Ele vai destrinchar esse silêncio do Abraão, o porquê desse silêncio. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. É a resposta dele. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É mais ou menos isso aqui. O Kierkegaard ele vai destrinchar essa ideia, né? O homem diante, né, como existencialista, né? O homem diante de coisas assim inacreditáveis, coisas grandiosas. Ele vai colocar a noção de fé, que leva o indivíduo a ter fé, como no caso o próprio Jó, né? O melhor livro da Bíblia, né? O livro de Jó, para mim, o melhor livro da Bíblia, que é aquela ideia, né? Deus te tira tudo. Deus vem e faz para te provar,
né, provar você aí. Ele quer que você, ele quer ver o tanto que você tem fé, que você acredita, que você, né, ele quer que você quer ver qual é a do Paulo. Qual é o do Paulo? Ele realmente tem fé? Ele acredita mesmo em mim? E se eu falar para ele fazer algo absurdo, ele vai fazer? Né? Ele vai se colocar à prova, entendeu? O que aconteceu com Jó, aconteceu com o próprio Abraão. Quer dizer, eu tenho um filho e esse filho é a coisa que eu mais gosto, a coisa que eu mais amo no mundo. E aí Deus vira e fala, vai lá e eu quero ver se você realmente é capaz de, se você tem fé mesmo o suficiente. O Kierkegaard, ele vai destrinchar essa história, porque para ele Abraão é algo inacreditável. É algo inacreditável. Esse capítulo do Gênesis é algo inacreditável. Porque Deus com um ser extraordinário, imenso, infinito, por que Deus precisa fazer essas provas, né? Por quê? O próprio Abraão era considerado o pai da fé. Pai da fé. Segundo o Kierkegaard, ele nunca fez questão desse rótulo, não. Nunca foi algo que ele fizesse muita questão, não. Porque algo da fé é uma coisa assim, extraordinária. Ele tem várias passagens aqui que colocam exatamente esse ponto. Ó. Pode, porventura, dizer-se com franqueza de Abraão, sem correr o risco de extraviar aquele que desejasse proceder como ele? Se eu não tenho a sua coragem, o melhor não falar sequer de Abraão e especialmente não enxovalhar fazendo de seu exemplo uma armadilha para os fracos. Ó, dando um recado. Porém, se fazemos da fé um valor absoluto, se a encaramos pelo que ela é, julgo que se pode discorrer sem perigo dos problemas que apenas lhe são estranhos, porque pela fé pode alguém assemelhar-se a Abraão em lugar de um reles assassino. Se fazemos do amor um sentimento esquivo, um voluptuoso impulso da alma, entenda-se, pura e simplesmente, quando falamos das proezas da paixão, ratoeiras aos fracos, movimentos fugazes como esse, toda a gente os tem. Porém, se todo o mundo ocupasse em refazer esse ato terrível que o amor tornou santo como prova imorredora, tudo estará então perdido. O feito sublime e o extraviado copiador. Pode-se, portanto, discorrer sobre Abraão, pois as grandes coisas jamais provocam dano quando nós as encaramos com elevação. São como espadas de dois gumes, um mata e o outro salva. Se me deliberasse a pregar, colocaria em primeiro plano o homem piedoso e temente a Deus que foi Abraão, homem digno de ser tido como eleito do Eterno. Apenas um homem desse tipo pode submeter-se a tal prova. Contudo, quem é assim? Depois eu falaria de seu amor a Isaac. Por fim, rogaria a todos os espíritos dotados de caridade que me ajudassem a dar ao discurso a flama do amor paterno. Pintaria esse amor de uma maneira tal que, creio assim, não existiria no reino muitos pais que se atrevessem a sustentar exemplo semelhante. Contudo, por não ser o seu amor idêntico ao de Abraão, apenas a ideia de sacrificar Isaac provocaria uma crise religiosa. E ele vai continuar aqui, ó. Contudo, achar o amor seus sacerdotes entre os poetas e frequentes vezes escuta-se uma voz que o sabe cantar, porém a fé não possui quem a cante, quem fala em louvor dessas paixões. A filosofia pretende mais. A teologia, cheia de ademanes, chega à janela e, mendigando os beneplácitos da filosofia, oferta-lhe os seus encantos. Entender Hegel deve ser muito difícil, porém a Abraão, que facilidade. Ir além de Hegel é uma façanha. Porém, que coisa simples quando se trata de ultrapassar a Abraão. No que me diz respeito, já gastei demasiado tempo para aprofundar o sistema de Hegel, e de modo algum acredito que o tenha compreendido. Tenho até a ingenuidade de imaginar que, não obstante todos os meus esforços, se eu não consigo dominar o seu pensamento, o motivo é que ele mesmo não consegue completamente ser claro. Faço todo esse estudo sem dificuldade, com muita naturalidade, e a cabeça não sofre com isso. Quando, porém, começo a meditar sobre Abraão, sinto-me como que aniquilado. Caio a todo momento no paradoxo inaudito que é a substância de sua existência. E todo instante sinto-me rechaçado, e não obstante o seu apaixonado furor, o pensamento não consegue compreender esse paradoxo nem na medida de uma espessura de cabelo. Para conseguir uma saída, reteso todos os músculos. No mesmo momento sinto-me paralisado. Porque para ele, Abraão Abraão, esse texto de Gênesis,
é algo inacreditável, porque você está trabalhando com fé, entendeu? É um absurdo. Deus vai te tirar algo, Deus pretende tirar algo de você, algo que você mais ama no universo. E você não pode titubear. Tem aquela passagem do Novo Testamento que o homem chega para Jesus e pergunta para ele assim: como posso fazer para te seguir, Senhor? Aí ele fala assim: distribui tudo que você tem e dá aos pobres. O homem titubeia e vai embora, entendeu? Não consegue. E esse é o ponto, é o pulo do gato do negócio. Deus vai te tirar algo, mas ele vai te dar em dobro, como fez com o próprio Jó. O próprio Jó, no livro de Jó, que tira tudo dele, tira a mulher, ainda coloca uns amigos ainda para ficar perturbando. O Satanás chega lá e diz: ele não acredita tanto em você assim não, como ele diz. É mentira, entendeu? Vai lá e prova ele. Provou e ele não mudou, entendeu? Não virou, não mudou, entendeu? Não teve jeito. Outras passagens aqui, ó. Assim como o dançarino na corda, posso perfeitamente realizar o salto de trampolim no infinito. Assim como o dançarino na corda, tenho torcida a espinha desde a infância. Também fácil me é... esse aqui, ó. A verdade é que no momento em que montou o seu burro, Abraão tivesse dito: já estou perdido para mim, tanto faz sacrificar Isaac aqui em casa, como realizar essa tarefa, essa longa caminhada até Moríja. Se assim fosse, não teria nada com ele, ao passo que assim eu me inclino 7 vezes diante de seu nome e 77 vezes diante de seu proceder. Pois amar a Deus sem fé é refletir no próprio Deus. Este é o cume onde encontra Abraão. Ele simplesmente não emitiu nada. Ele falou 2 frases ali, quando o Isaac virou para ele e perguntou para ele: cadê o sacrifício? Ele falou assim: Deus vai arrumar aí, entendeu? Assim, aí o próprio Kierkegaard ele vai parar, né? Vai virar assim: que homem é esse, né? Que homem é esse? Qual a capacidade que nós temos de fazer algo desse nível, né? Como fazer? Ele vai aqui, ó, torna-se indispensável, porém, a humilde coragem do paradoxo para atingir então toda a temporalidade em razão do absurdo, e coragem semelhante somente a dar a fé. Por ela, Abraão não renunciou a Isaac, por ela, ao invés, obteve-o. Aquele jovem rico poderia, que está falando de Jesus Cristo, aquele jovem rico poderia desfazer-se de quanto possuía em troca da resignação. Após isso, o cavaleiro da fé poderia lhe ter dito: recuperarás cada um dos teus centavos por meio do absurdo. Crês nisso? E tais palavras não devem ser de modo algum indiferentes ao jovem, pois se porventura tudo deu porque estava cansado, a sua resignação deixa muito a desejar. Ele vai fazer muitas comparações aqui com os heróis gregos, né? Eu, inclusive, há um ano e tanto atrás, eu fiz um vídeo que é um caso que eu acho que, se eu bobear no vídeo, eu até cito a Efigênia em Aulis, né? Efigênia em Aulis, do Eurípides, que ela os navios estão lá parados, lá no porto para ir para Troia. O Agamemnon recebe uma mensagem que ele tem que sacrificar a própria filha, entendeu? A Ifigênia, entendeu? Para que os ventos façam com que os navios vão ser levados para Troia. Inclusive tem um filme, até citei o filme também. Ela tem que ser sacrificada. Ela tem que ser sacrificada. Os deuses querem isso. Conversa. Os deuses querem isso e tem que ser sacrificado. E é uma verdadeira batalha. A Clitemnestra lá, a mãe, com o Agamemnon em dúvida, faz o sacrifício. No final ela acaba sendo sacrificada. Aí o Kierkegaard vai citar várias passagens aqui desse sacrifício. O cavaleiro da fé possui, pois, em primeiro lugar, a paixão precisa para reunir toda a moral com que rompe num só ponto, o poder ter a segurança de que realmente ama Isaac com toda a sua alma. Se não realiza, está em crise. Em outras palavras,
tem paixão bastante para mobilizar no átomo toda essa certeza e de tal modo que nada perde de sua antiga realidade. Se não pode fazer, fica no mesmo lugar, porque então ele tem necessidade de reiniciar constantemente. Já o herói trágico, que é no caso do Eurípides, né, transmuda também num ponto decisivo a moral que aguentou teleologicamente, porém achou a este propósito um apoio no geral. O cavaleiro da fé apenas dispõe em tudo e para tudo de si mesmo. Aí está o terrível da situação. A maioria dos homens que vivem numa obrigação moral que dia após dia evitam cumprir, porém também atingem a essa concentração apaixonada, essa consciência enérgica para conseguir o herói trágico pode, de certo modo, pedir o socorro do geral, porém o cavaleiro da fé está sozinho em todos os instantes. O herói trágico efetua essa concentração e acha o descanso no geral. O cavaleiro da fé despende um esforço permanente. Agamenon renuncia a Ifigênia e assim acha o descanso no geral. Pode, pois, imolá-la. Se não efetua o movimento, se no instante decisivo sua alma, em lugar de realizar a concentração apaixonada, perde-se em ninharias generalizadas, como pensar, por exemplo, que outras filhas tem outras filhas que poderiam ainda suceder de fazer o sacrifício, é evidente que não é o herói, porém um homem pronto a ingressar no manicômio. Abraão também conhece a concentração do herói, embora seja nele muito mais difícil, pois falta de apoio no geral. Porém, realiza também um outro movimento pelo qual recolhe a sua alma, pronto para o prodígio. Se não o realizou, não é senão um Agamenon, na proporção em que se pode ainda justificar o sacrifício de Isaac quando não tem utilidade para o geral. Ele vai fazer essas comparações, porque para ele, o Abraão é um cavaleiro da fé. Ele é um cavaleiro da fé. Ele não é um herói trágico. Ele simplesmente aceita, ele não titubeia. Ele pode estar angustiado, a alma dele, ele é um ser humano, ele está angustiado, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. A diferença está aí. O cavaleiro da fé já não acha outro sustentáculo no ser em si mesmo. Sofre por não chegar a fazer-se entendido, porém não sente qualquer inútil necessidade de guiar os outros. A sua desventura é a sua segurança. Desconhece o desejo vão. A sua alma é muito séria para isso. Se você é um homem de fé, na verdade, se você acredita, se você é um homem de fé, você faz. Entendeu? Esse ser, né, Javé, esse ser, ele vai te dar o comando, ele vai falar, faz, e você faz. Você pode ter a angústia dentro de si, entendeu? Você pode ter angústia dentro de si, mas você vai fazer. Isso é a ideia da fé. A fé remove montanhas. Ele vai até falar aqui que Deus, ele podia até ressuscitar se ele fizesse o sacrifício. Vai lá e faz o sacrifício do Isaac. Deus poderia tranquilamente ressuscitar na mesma hora o Isaac. Não é isso? Mas como Deus não tolera sacrifícios, esses sacrifícios humanos, né, esses tipos de sacrifício, ele aboliu isso, né? Aí não vai fazer, não precisa. Já está mais que provado que você é um homem de fé. Você é um homem de fé, poderoso. Cara, esse livro é extraordinário. Ele me deu muito o que pensar. Ele me deu muito o que pensar, muito mesmo. Eu meditei bastante, entendeu? Eu meditei muito sobre o porquê que, né? Porque qual é o nosso lugar no mundo. Eu não virei um existencialista, né? Eu não virei um existencialista, mas me deu muito o que pensar. Ele tem muitas gravuras aqui, ó o Kierkegaard aqui, ó. Kierkegaard, tem muitas gravuras. Ele é bem interessante essa edição. Ó do Ré aqui, ó, de 1516, o duvidoso. Ó. Ele me deixou com muitas, não vou dizer dúvidas, não é dúvidas, mas me colocou muitas questões bem interessantes. Aqui, ó. O Kierkegaard aqui, ó. Vendo? Ele tem ele conta tem um resumo da vida dele aqui. Vendo? O sacrifício de Abraão, ó, Holbein aqui, ó. Ó o sacrifício de Abraão, ó. Se você não leu essa passagem da Bíblia, se você não conhece Gênesis 22, vai lá e dá uma olhada, entendeu? O livro é fininho, mas é de muita profundidade.
Não é um livro raso de forma alguma. É o primeiro livro do Kierkegaard que eu li na vida, tá? Eu como eu falei, eu tinha passado bem ao largo, eu tinha um livro, né? Mas aqui, ó, ele vai falar aqui, ó. Lá, ele vai falar, é o resumo ele vai falar que tá falando aqui da Ifigênia Aulis. Mas é isso. O livro é um livro que você não tem muita dificuldade de você encontrar em sebo. Você pode encontrar em sebo. Também você pode achar também em livrarias. Ou você pode até achar na sua biblioteca favorita. Entendeu? Ó. Hoje eu falei um pouquinho, né? 23 minutos do Temor e Tremor, sobre fé, né? Sobre fé, sobre essa condição humana existencialista de ter fé, de acreditar, né? De acreditar em Deus, acreditar nas forças, né, do universo, as forças cósmicas. Se eles nos dão um comando, nós temos que ir lá né, e fazer, não titubear. Se essas energias cósmicas, se Deus, esse ser extraordinário, inominável, falar assim para você, vai lá e faz, você faz, beleza? Você faz. Não vai repetir o sacrifício de Abraão, né? Eu não sei se nós não temos essa competência, inclusive que já foi feito, né? A prova de fé já foi feita. Dependendo do que for, né? Nós vamos lá e removemos as montanhas, beleza? Ó, mais uma vez, Soren Kierkegaard, né? Pouquinho do Temor e Tremor, esse clássico desse grande autor, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Eu falei um pouquinho do Temor e Tremor, beleza, gente? Valeu, até a próxima.